Fala, analíticos! Aqui o Davi e hoje vou falar sobre o gráfico de dispersão, o gráfico de bolha. Esse gráfico é sensacional, vamos explorar ele e eu vou te explicar por que você deve utilizar esse gráfico. Como que ele vai te ajudar a analisar seus dados e como isso vai fazer uma grande diferença nos seus dashboards. Então, se você gostou da ideia, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal. Não esqueça, temos conteúdos semanais de Power BI, de Business Intelligence. E bora pro vídeo. Bem, gráfico de dispersão, gráfico de bolha também, né? O que é isso? Vamos lá para o Power BI, vou explicar em detalhes isso para vocês hoje. O gráfico de dispersão está aqui, né? O conceito é esse, a representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis, tá? Então, por exemplo, né, eu quero analisar se existe, né, alguma relação entre as vendas e a devolução dos meus produtos, né? Entre a margem, né, e a taxa de crescimento das minhas vendas ou qualquer outro indicador que você precise de qualquer área. Então, você junta os dois em um gráfico só e vê se tem alguma correlação, tá? Então, isso é utilizado para quê, né? Serve para quê esse gráfico de dispersão, né? Basicamente para três coisas, tá? E vamos explorar essas três situações aqui. A primeira é identificar correlações. Saber se duas variáveis têm correlações ou não. Tá? A segunda é identificar padrões de performance. E a terceira é identificar comportamentos. Tá? Os pontos fora da curva, né? Podem ser problemas ou oportunidades. Isso depende do que você está analisando. Então vamos lá, vamos para o primeiro item, né? Como nós fazemos isso no Power BI. Vamos começar aqui do zero. Eu tenho aqui minha base de vendas, minha tradicional base de vendas. Eu vou colocar aqui este gráfico aqui, ó, é o gráfico de dispersão, tudo bem? Então vou selecionar aqui o gráfico de dispersão e vamos analisar cada um dos itens desse gráfico, tá? A primeira coisa que você tem como parâmetros desse gráfico, né, são os detalhes. Então o detalhe que eu vou utilizar vai ser meus produtos. Então vou analisar meus produtos aqui. Produto, apareceu só um pontinho mesmo, eu não coloquei ainda as outras informações. E aí eu vou pular a legenda por enquanto e vou para os eixos, ó. Eu vou analisar duas variáveis quantitativas, então vou colocar aqui duas variáveis quantitativas. No eixo X eu vou colocar minha quantidade vendida, tá? Quantidade de vendas, está aqui, ó, já apareceu aqui, ó, no eixo X. E no eixo Y vou colocar o valor de vendas. Perceberam? Então a primeira coisa que eu comentei com vocês é que o gráfico de dispersão ajuda você a identificar se tem correlação ou não essas duas variáveis, esses dois valores, tá? E como nós identificamos isso? Da seguinte forma. Aqui, ó, olha o gráfico que ele criou. Ele criou aqui um gráfico das minhas vendas, certo? Aqui, por quantidade vendida. E colocou os pontos dos meus produtos. Cada pontinho é um produto. Tá? Então, aqui é onde eu tenho meu produto com a minha maior venda, certo? E também com a minha maior quantidade. A correlação mostra o seguinte: se você tem um gráfico igual a esse, ou seja, que tem este comportamento aqui, ó. Ou seja, como se fosse uma linha crescendo assim, mostra que a sua correlação é forte. Claro que essa análise, né, é obviamente, quanto mais eu vendo, mais eu faturo. É meio óbvio aqui, né? Eu coloquei essas duas variáveis só para fortalecer isso. Então a correlação das minhas vendas com meu
faturamento tem uma correlação direta, uma correlação muito forte, tá? Essa é uma situação. Se eu tivesse o gráfico desse jeito, assim, ó, eu teria uma correlação negativa. Então, se ele fosse assim, ó, minha correlação seria negativa, tá? E se eu tivesse ele com vários pontos dispersos, assim, ó, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, ó, tudo disperso, por exemplo, mostraria para mim que meus produtos não têm uma correlação, ó, entre A e B, tá? Então, você tem basicamente essas três situações. Se você tem uma linha, você tem uma correlação. Se você tem uma linha descendente, uma correlação negativa. E se você tem os pontos todos espalhados, você não tem uma correlação inexistente, ou não tem correlação, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, tá? Mas isso é uma coisa técnica. Importante vocês saberem, mas é algo técnico. O pessoal utiliza para qualidade, né, esse tipo de análise. Mas quando nós falamos de Business Intelligence, nós estamos falando de desempenho, de negócio, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Vou mostrar o outro parâmetro que tem aqui. E esse parâmetro muda a análise, e muda bastante, tá? Ao invés de colocar quantidade por vendas, não tem muito sentido, eu vou colocar aqui duas variáveis diferentes, né? Assim, eu vou colocar margem, tá? E eu vou colocar minha taxa de crescimento. Então, esses dados são de 2020, aqui, ó, 2020. E eu vou colocar aqui a taxa de crescimento em relação ao ano anterior, ó, year over year, no eixo Y. Então, pronto. Então, eu tenho aqui, ó, minha taxa de crescimento e eu tenho aqui a minha margem. Você viu que mudou? Você batendo o olho, você vê que os pontos eles não estão seguindo, não está ascendente nem descendente, estão espalhados. Então, você olha e fala assim, pô, isso não tem correlação entre as duas. Realmente não tem uma correlação forte. E daí? Né? Isso significa o quê? Tá? Eu tenho aqui um produto que cresceu muito em relação ao ano anterior, que é este produto, que é a garrafa térmica, e tem a maior margem de todas, ou seja, é um produto interessante, né? Uma margem alta, um crescimento alto. Duas coisas importantes aqui. E agora vamos analisar o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um parâmetro chamado tamanho que eu posso adicionar aqui. Então eu vou colocar aqui as minhas vendas, né? Meu faturamento tá aqui, ó, em tamanho. Olha como mudou. Agora meu gráfico de dispersão, apesar de não ter uma correlação entre as duas variáveis, eu adicionei uma terceira, e a terceira é meu faturamento. Então, agora eu estou vendo que este produto, que tem uma margem alta e tem um crescimento alto em relação ao ano anterior, é um produto que não tem um volume tão grande em relação aos demais. Esse é o que tem o maior volume, o café com leite, né? Eu vejo que o outro aqui, ó, é o pão de queijo. O pão de queijo é bem interessante, tem uma margem alta e é o segundo aqui que mais cresceu. Então você começa a analisar de outra forma. E você colocou uma outra variável, já não são duas, são três, né? Você colocou o valor faturado, tá? Então mudou a tua análise. Agora eu estou analisando o quê? Desempenho. Agora vamos deixar isso mais interessante ainda. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, olha, tem uma opção aqui que chama-se legenda. Tá vendo? Então, detalhe dos produtos, eixo X, eixo Y e o tamanho da minha bolha, né? Então, a bolha aparece quando você coloca o tamanho aqui, tá? Que é uma outra variável que eu coloquei. E agora eu vou colocar aqui na legenda, vou colocar, por exemplo, eu estou analisando meus produtos, mas eu quero analisar por categoria de produto. Olha o que ele fez. Ele pintou. Então, aqui eu tenho a legenda, o meu produto azulzinho são os alimentos, minha categoria de alimentos. Os tipos de café que eu sirvo estão aqui no laranjinha e o verde são os presentes, né? São souvenirs, né? Que você
vê numa Starbucks, por exemplo, né, que vende uma garrafinha térmica, uma camiseta, uma caneta, coisas desse tipo, tá? E olha que interessante, está me mostrando agora, mudou a minha análise, parece que não, mas quando você adicionou as cores, você segmentou isso daqui. Então quando você bate o olho agora, se eu maximizar essa análise, eu vejo que o meu produto que tem a maior margem, maior crescimento, que é a garrafa térmica, faz parte dos presentes. E ele é um item fora da curva, porque os meus produtos dessa categoria de presente geralmente estão aqui, ó, estão nessa faixa. Percebeu que o verdinho está nessa faixa aqui, ó, os três estão aqui, só que tem um produto que está fora da curva, que é esse cara aqui, ó. Então você acabou de identificar uma oportunidade, de repente, é um ponto fora da curva, tá? De um produto que tem uma margem alta e tem uma taxa de crescimento alta também, tá? Então mudou bastante a minha análise. Aquele scatter, que era um monte de pontos que mostravam apenas correlações, olha, se transformou numa análise de negócio muito mais forte, tá? E o que permitiu isso foi o tamanho, tá? Que é a bolha, e a legenda. Então você viu que eu estou enriquecendo a minha análise dentro desse gráfico, tá? O que eu vou fazer agora? Só vou tirar o título aqui, os títulos, só para deixar ele mais limpo, tá? E vou colocar aqui um filtro. E esse filtro eu vou cruzar por uma outra dimensão, por exemplo, eu vou colocar aqui região. Tá? Olha que legal agora. Deixa eu aumentar isso aqui. Esse comportamento, que é um comportamento geral de 2020, se eu clicar por região, vamos ver se o comportamento é igual, né? Olha como muda, pessoal. Muda bastante, né, meu comportamento, tá? Então essa é a importância de você utilizar aqui o tamanho e as cores. Agora, outra característica desse gráfico. Esse gráfico tem várias opções de análise, ó, que é aquela lupa que aparece, né? Então se eu clicar aqui, ó, olha quantas opções tem. Esse gráfico tem muitas opções legais. Então eu posso transformar isso agora num quadrante, que o pessoal utiliza demais, tá? O pessoal utiliza aí uma metodologia A para classificar cliente, faz um quadrante, uma metodologia B para classificar produtos, que coloca em outro quadrante. Então você pode utilizar esse gráfico para fazer isso. E como você faz esses quadrantes? Aqui tem várias configurações, né? Como adicionar linha constante do eixo X, eixo Y, mínima, máxima. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar média, ó, média, e vou adicionar a média na minha margem. Vou colocar uma corzinha aqui, tracejado, ó, já colocou aqui. Só vou colocar o valor, ó, rótulo de dados, para que ele apareça 34%, tá vendo? Então essa é a média que ele traçou aqui. Eu vou traçar outra média, só que a minha média 2 vai ser pela taxa de crescimento. Tá aqui, ó. Acabei de fazer um quadrante, vocês perceberam? Então esse quadrante, e tudo variável, né? Ou seja, tudo dinâmico, é isso que eu quero dizer. Então eu estou vendo centro-oeste, se eu clicar no norte, vai mudar isso aqui, tá vendo? No sul, vai mudar. No sudeste, no sul, tá? E assim por diante. Se eu tirar para tudo, tá? No geral, todo o Brasil, tá? Então aqui eu tenho meus quadrantes. Então esse quadrante eu posso falar aqui, pô, esses são os meus produtos. E tem as classificações, né? Tem aquele famoso meu produto estrela, minha vaca leiteira, né? Do BCG, por exemplo, né? Do Boston Consulting Group, se eu não me engano, tá? Então, um exemplo, você poderia falar aqui, ó, esse pessoal, esses são os produtos, entendeu? Que são potenciais. Esses são os produtos, o meu quadrante, entendeu? Que são minha vaca leiteira, né? Esse é meu produto estrela. Esse é meu produto, entendeu? Que eu posso transformar ele em uma estrela. E esse é o produto que só dá dor de cabeça, entendeu? Tem uma margem pequena e um volume pequeno, uma taxa de crescimento pequena, entendeu? Por exemplo, tá? Então isso acabei de criar algo que saiu do scatter, que era algo
focava só em correlação por uma análise de negócio, né? Com os quadrantes aqui. E para você selecionar vários aqui, você clica em Ctrl, segura, e aí você clica e arrasta. Aí você seleciona, fica como se fosse um quadrante mesmo, tá vendo? Ele vai fazer o filtro de tudo isso aqui, né? Então, essa é outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Ou seja, tem várias opções aqui. Eu coloquei a média, mas tem outras como mediana, percentil, tá? Quintal fundo, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos ver o que está faltando aqui. Já tem os detalhes de legenda, eixo X, eixo Y, tamanho, e aqui tem um cara que chama eixo de reprodução. Eixo de reprodução, tá vendo? E dicas de ferramentas. Vamos para o eixo de reprodução, que é isso. Estou com os dados de 2020 aqui, tá? E eu gostaria de analisar isso. Tudo bem, meu produto está aqui, foi em 2020, mas o comportamento, será que sempre ele esteve nessa área ou não? Ele migrou para essa área. É um cara que estava aqui e migrou para cá. Ele estava aqui e migrou para lá. Então, qual foi o movimento dele? E eu, para saber isso, eu venho aqui nesse eixo de reprodução e eu vou colocar aqui o tempo para saber qual foi, como foi o comportamento desse produto no decorrer do tempo. E aqui eu vou colocar por trimestre. Trimestre e ano, vou colocar eixo de reprodução. Olha o que ele fez aqui. Ó. Ele criou aqui uma barrinha, tá vendo? Q1, Q2, Q3, Q4. E aqui tem o botãozinho de play, gente. Ó. Olha o que ele está fazendo. Então ele está mostrando para mim o comportamento no decorrer do trimestre. Ó. Começou no trimestre 1 que estava aí, foi para o 2, para o 3 e para o 4. Mas foi tudo muito rápido. Eu, pelo menos, eu não consegui ver essa movimentação. Eu vi que houve uma movimentação bastante grande entre os quadrantes por trimestre, mas eu não consegui identificar exatamente o que. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui, ó, neste produto que teve, ó, croissant, teve no Q4 um volume grande, certo? Uma taxa de crescimento grande. Teve um volume grande, que é o tamanho da bolha, e tem uma margem boa também, né? Tá nesse quadrante aqui. Então eu vou clicar nele. Olha o que acontece quando eu clico nele. Ele me contou a história de como ele chegou até aí, tá? Então, aqui tá no Q4, ó. No Q3 ele estava aqui, ó. Ele migrou de um quadrante para o outro. No Q2 ele estava aqui, ó. E ele começou o ano onde? No Q2 ele estava aqui, ó. Entendeu? Ele veio para cá e ele começou o ano aqui. Então, se eu passo o mouse, ó, Q1, eu passei o mouse, olha só o tipo Q2, Q3 e Q4. Está mostrando todo o movimento. E o mais legal é que se eu clicar Ctrl e segurar e clicar em outro produto, ele vai me mostrar a história do outro produto. Ou seja, eu posso comparar a história de dois produtos. Ó, vou clicar nesse aqui. Olha que sensacional. Este produto ele começou aqui, ó. No Q2 ele veio para cá, no Q3 ele veio para cá, no Q4 ele veio para cá. Então, pessoal, essa é uma análise, assim, sensacional. Vai te ajudar a não só analisar a performance, como a clusterizar os teus produtos, né? Que é uma coisa fundamental para que você possa fazer ofertas adequadas, né? Então, eu estou falando de produto porque é uma base de vendas, mas imagina isso com os indicadores da tua área, tá? Isso faria toda a diferença. Tudo bem? Agora, olha só, o que acontece se eu clicar numa região? Ele mantém os dois filtros que eu fiz, ó, os dois produtos que eu selecionei. Então, comportamento no centro-oeste, comportamento na região norte, comportamento na região sudeste, comportamento na região sul. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mostrar como um gráfico que é muito subutilizado. Eu vejo um monte de dashboards todos os dias, né? Dezenas de dashboards, né? E eu não vejo o pessoal utilizar essa análise. E não utiliza porque as pessoas não entendem, né? Então, o objetivo desse vídeo foi exatamente isso. Detalhar essa análise para vocês, esclarecer isso para vocês, tá? Ver o potencial dela e utilizem, né,
o gráfico de dispersão, em especial o gráfico de bolha, né? Você viu quantas coisas você consegue fazer aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gráfico de dispersão. Toda semana eu tenho um conteúdo diferente, falando de Power BI, falando de Business Intelligence. Tá? Não esquece de colocar o seu joinha, de compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber esses avisos. Tá? E até a próxima.